Olá, pessoal! Tudo bem? Estamos chegando aqui com mais um episódio do nosso Estúdio T-Talks. Hoje estamos aqui no episódio 007 e mais uma vez super felizes e animados com a nossa entrevista de hoje. Está demais! A gente vai falar hoje com a Fabiana Marcon e o nosso assunto é o Cais Embarcadero. Ela que é formada em Comunicação Social pela PUC do Rio Grande do Sul, tem especialização em Marketing de Irelo pela DMA Nova York e certificação Greenbelt. Atua como diretora-geral do Cais Embarcadero. Tem mais de 30 anos de experiência em diferentes posições de gestão e marketing, incluindo planejamento e execução, marketing, métricas e resultados, com cargo de diretoria executiva em empresas como Dell Computadores e Grupo RBS. Bem-vinda, Fabi. Obrigada, gurias. Bom dia. Adoramos essa ideia de trazer aqui quando a gente tá... Sabe que esse é um programa... A gente tá começando, né? Hoje, nosso episódio 007, a gente tá pincelando a dedo, assim, umas pessoas. E claro, nesse início é super importante a gente trazer gentes que... Gentes é ótimo. Trazer pessoas que a gente sabe que tem força pra nos ajudar nesse programa. E, cara, quando a gente começa a pensar, assim... E aí deu um estalo. Gente, o Cais Embarcadero, a gente tem que trazer a Fábio pra conversar com a gente do Cais Embarcadero, que é assim, nosso amorzinho aqui no escritório. Ele é nosso amorzinho. Fábio, mil obrigadas. A gente amou que tu está aqui. Imagina, adorei o convite. Tu me perguntou, né? Mas tá confirmado? Tá confirmado. Tá super confirmado, Ju. Vamos nessa. Ai, que legal. Joia. Conta assim, vamos entender que a gente tá aqui para um público que talvez não conheça ainda o Cais, que não é daqui. Conta pra gente um pouquinho o que é esse empreendimento maravilhoso, como é que ele funciona, como é que ele opera aí na nossa cidade querida, o papel dele que ele tem aqui. Então, vamos lá. O Cais Embarcadero, ele foi lançado, inaugurado em maio de 2021. E ele, desde a sua concepção, a proposta dele era trazer a população de Porto Alegre de volta para o Rio, que delícia. Né? Porque quem é de Porto Alegre, quem conhece Porto Alegre sabe, nós temos o Muro da Mauá, que foi construído em 54, depois da enchente de 41. Então, a cidade, ela era toda na beira do rio, né? Ela se voltava para o rio. O porto ali era conhecido como Porto dos Casais, porque os casais antigamente iam namorar na beira do rio, né? Vendo o pôr do sol, enfim, super romântico. E aí, depois da enchente, foi construído o muro, junto com toda a estrutura de diques para proteger a cidade das enchentes. Com isso, a cidade ficou voltada para o muro e não enxergava mais o rio. Né? Então, todo o centro de Porto Alegre ali, que antes tinha o rio como pano de fundo, como pôr do sol, tinha perdido isso. E a proposta do Cais Embarcadero era justamente trazer de volta. Quando a gente olha, assim, cidades como São Francisco, na Califórnia, como Buenos Aires, na Argentina, o aproveitamento de lazer, de entretenimento à beira do rio, são super importantes. Tanto para o entretenimento e para o lazer de quem mora na cidade, como para se tornar um ponto turístico, né? E aí a gente olhava Porto Alegre com o rio, como o pôr do sol no rio. E sem a visão disso, a ideia era como é que a gente traz as pessoas, então, para trás do muro, né? E aí surgiu, então, a ideia do Cais Embarcadero. É um projeto que levou mais de 10 anos até conseguir ser aprovado, porque tinha licitação, teve um grupo que ganhou uma licitação, teve um grupo que não cumpriu o prometido e o assinado. Então, assim, teve uma série de processos, né? e causas jurídicas, né? E, que impediram o negócio de andar desde o início, mas lá pelo ano de 2018, 2019, foi feito finalmente então, o lançamento do empreendimento, até para captar lojistas, captar patrocinadores, etc. Em 2021 foi inaugurado. Lembrando que neste período tivemos a pandemia. Sim, exatamente, gente, é verdade. Então, não basta a pandemia, depois vem a enchente, gente, pelo amor de Deus. Não, teve todos os trâmites legais, depois a pandemia, depois a enchente. Então, durante a obra foi paralisada, né? Até que em 2020 ela foi retomada lá quando começou a diminuir de novo e ter alguns procedimentos e protocolos que permitissem obra civil de novo, para ele finalmente ser inaugurado em 2021. E quando inaugurou cheio de protocolos da pandemia, né? Mesas somente de 4 pessoas, distanciamento de uma mesa para outra de tanto, uso de máscara obrigatório, tinha álcool gel por todo o parque, assim, era um monte de coisa, né? Um monte de placa, enfim.
Nós contávamos as pessoas que entravam no parque, que saíam do parque, tinha um limite máximo de pessoas que podia estar pelo Gente, que loucura. metragem quadrada, número de pessoas, em função de aglomeração de pessoas, enfim. Mas quando a gente abriu ele em 21, mesmo com todos esses protocolos, ele já foi um sucesso absoluto. Ficavam filas de pessoas no portão, porque a gente ia deixando entrar, saía 2, entra 2, sai 4, entra 4, né? Porque tinha aquele limite. E aí, quando a gente liberou, pós-protocolos de pandemia, quando permitiram o final de 21, a gente fez o primeiro evento, e aí fizemos um evento oficial de lançamento, porque não tinha tido evento de lançamento. E aí abrimos, assim, aberta, né? Sem contagem de pessoas, limite. Por protocolos, né? Só por capacidade mesmo. E ele se tornou, de fato, não só bem como era a proposta mesmo, não só o ponto de encontro de quem mora aqui, né? Ele é lugar de happy hour, ele é lugar de confraria, ele é almoço da firma, ele é jantar das amigas, ele é, sabe? Ele é tudo isso. Ele é também o lugar das famílias, porque tem muita coisa infantil, e agora a gente lançou mais coisas infantis bacanas. E ele é também o ponto turístico. Então, em 2022, até a gente ganhou o top de marketing em 2022, a gente teve acesso a uma pesquisa, acho que do SINDA ou de algum outro órgão que trabalha com o SINDA, do aumento de pernoites em Porto Alegre no ano de 22. Né? Que e era um negócio demais, assim, gente. 80%, sabe? Quase dobrou o número de pernoites. E a gente, de fato, vê muita gente de mochilinha de trabalho, de maletinha carry-on, assim, né? Que veio trabalhar, veio passar o dia, antes passa no Cais Embarcadero para jantar. O turismo executivo, né, Turismo Fábio? executivo muito forte. E agora, a gente tem visto muita gente falando espanhol e falando inglês. Ai, que legal. Olha! Sim, já ampliou Nossa, que arraso, cara. o alcance dele, né? Eu acho que ele é totalmente emblemático, né, Fábio? Porque assim, ele é definitivamente o cartão postal da cidade. Sim, Eu não se tenho a menor tornou, dúvida com que ele é. certeza. Eu não tenho a menor dúvida, assim, o significado dele para Porto Alegre parece que mudou o olhar da cidade com a descoberta, né, desse novo ponto maravilhoso. Ele compõe, né, o resto que também foi trabalhado, que é a Orla, então ele faz parte também de todas as outras novidades, né, ele veio também para somar com relação a isso. E eu acho que ele oportunizou uma abertura de porta para a parte legal da cidade, porque, ele foi o primeiro ali, né, como se ele estivesse reinaugurando um espaço da cidade, que logo em seguida a gente teve todo o desenvolvimento da Orla, teve o Pontal, então assim, parece que ele veio justamente para alavancar a cidade. Deu o pontapé inicial, abriu a Exatamente, porta, né? exatamente. Abriu a comporta. Nossa, e como isso é significativo. Exatamente. E como é significativo isso, né? É muito significativo. E sabe quando a gente teve a enchente, sei que depois a gente vai falar mais sobre isso, mas quando a gente teve a enchente, as pessoas vinham no nosso Instagram se manifestar. Por favor, voltem, sabe? A gente tá torcendo que vocês voltem, a gente precisa que vocês voltem. Quando a gente anunciou a reabertura, que a gente ia voltar de fato, né? As pessoas compartilharam aquele vídeo, o vídeo teve quase 1 milhão de visualizações, não sei quantos mil compartilhamentos, porque as pessoas de fato estavam assim, torcendo pela volta e comemorando a volta. Né? Claro. E a volta, de fato, foi espetacular. E que maravilhoso. E Fábio, me diz uma coisa, quantas operações, eu acho que são 40 e alguma coisa, né? Eu não vou saber o número certinho, porque a gente tá com muita coisa nova, né? A gente tinha alguns espaços disponíveis quando a gente voltou, né? Quando a gente fechou lá na enchente e quando a gente voltou. Alguns que não voltaram conosco, né? Então, ficou ali algumas operações até com a estrutura pronta, né? Mas sem operador. Mas desde que a gente anunciou a volta até hoje, a gente ocupou todas as partes construídas, todas as construções que existiam, e os espaços permitidos para construção do nosso Habite, que a gente está, inclusive, atualizando, né? Que ainda não estavam construindo, a gente também ocupou. Então, hoje a gente está com 100% de ocupação, com lista de espera. Com lista de espera, gente. Isso é demais. E é engraçado que as pessoas vão lá e chamam no Instagram ou no WhatsApp do Cais, né? Diz, eu queria colocar uma operação aqui. Nossa, a gente tá com ocupação máxima. Não, mas eu não posso botar aqui e mandar foto do espaço. Que assim, é circulação, é rota de fuga. Lógico. Que a pessoa não tem noção, Não tem né? noção. Mas eu quero botar aqui, não, mas aqui tá vendido, a pessoa não veio ainda, mas já tá vendido. Sim. Não, então eu quero botar aqui, não, aqui não pode, aqui é circulação pra pracinha. Então as pessoas ficam buscando lugar lá pra colocar. e tirando foto e nos mandando, mas aqui eu não posso botar, sabe? Porque realmente ele tá muito consolidado, né? Como
ponto de encontro e como ponto turístico. E até assim, pegando esse teu gancho desse teu 100% de ocupação e dessa procura, né? Como é que é a gestão desses quase 20 mil metros quadrados de área construída? Desse ecossistema vivo que a gente sabe que ele é mutante o tempo inteiro. Not easy, né? Not easy. Vamos à fórmula mágica. A gente tem 2 públicos, e é interessante, assim, que eu sempre trabalhei com 2 públicos na minha carreira, que é o B2B e o B2C, né? Então, assim, a gente tem os lojistas, que são primeiramente nossos clientes, né? E essa relação é uma relação comercial, mas até por tudo que a gente já passou juntos, assim, é uma relação muito próxima, né? Claro, de alguns lojistas mais próximos, de outros menos, mas como todos os negócios que existem no Cais Embarcadero, eles são muito significativos para a renda, para o faturamento daquelas empresas, eles são muito importantes para nós e nós somos muito importantes para eles. Então, é uma troca muito intensa, né? E nós temos o nosso público consumidor final, né? Que apesar de ser absolutamente tudo que o Cais Embarcadero oferece, é 100% gratuito, né? Até previsto no nosso contrato que nós não podemos ter cobrança de pessoa física. No fim do dia, o cliente final, o frequentador do cais é o nosso cliente, porque se ele não for lá, o nosso outro cliente corporativo também não fatura e nada funciona. Então, a gente tem essas 2 linhas de gestão, né? A gestão, assim, de entender o que o consumidor precisa, trazer melhorias para o parque que atendam essas necessidades do consumidor, responder aos consumidores, que eu acho muito importante. A gente tem um processo, assim, de resposta em rede social, em WhatsApp, muito forte. Nossa, que legal isso. E muito rápido, assim, né? A gente tem serviço de achados e perdidos, né? Que é um serviço adicional que a gente oferece. A gente tem o serviço de empréstimo de cadeira de rodas. Então, a gente tem alguns serviços que a gente foi montando além das melhorias do parque para poder satisfazer, agradar, encantar esse cliente, para que este outro cliente aqui, né? Empresário, também fique feliz. Então, são 2 gestões, né? E o marketing trabalha também com os 2, a manutenção trabalha mais também para os 2, o financeiro trabalha só para esse. Então, assim, é uma complexidade de gestão, acho, pelo tipo de negócio e pela dinâmica, né? Então, assim, hoje tu vai lá, tá tudo certo, amanhã estourou um cano, tá tudo errado. Sim, né? sim. É muito dinâmico, né? É muito dinâmico. É muito. Aí hoje choveu, quebrou uma telha, vazou, não sei o que, nananã, amanhã tá consertada a telha, tá tudo certo. Então, assim, cada dia é um dia com 100% de novidades, né? Como eu vim da RBS e eu fiz muitos anos Planeta, né? E o Embarcadero é da Tornac, que é acionista da RBS, e da DC7, que é sócia da RBS no Planeta. Eu sempre disse pra eles, assim, é um planeta por fim de semana, porque a quantidade de gente que vem, o potencial de muvuca que a gente tem é um planeta por fim de semana. Tem um espaço do cais no planeta, causando caos, né? Já pensou? Não. Não? Precisamos. Não? Causando um caos. Olha só as loucuras, né? Não, imagina a função, gente. Aí, além de todo o planeta, que a gente tem todo final de semana, tem mais o planeta do planeta. Como assim não dá? Só um causador de caos. Só um causador de caos. Mas tudo bem. E, Fábio, olha, agora, nesse gancho, assim, dessa gestão, né? Uma dúvida que eu acho que muita gente que nos vê aqui deve ter em relação ao cais, porque a gente sabe que ele é um empreendimento super complexo. Agora, já falando na questão permissões, né? Licenciamento dele. E são operações individualizadas ali dentro. Cada um funciona. Por exemplo, a manutenção. Como você estava falando, quebrou uma telha, sei lá, no press. É vocês, é cais que vai lá arrumar ou é o press que arruma, entendeu? Quando o dano é da operação, a operação é responsável por consertar. Né? Então, ela tem lá a caixa de gordura, a coifa, o telhado, o disjuntor, enfim, né? O que quer que seja, é dela. Mas tem coisas que são comuns do parque. Muitas coisas são comuns do parque, né? Então, qualquer problema na conexão lá de energia, seja da subestação, seja do gerador, é nosso, né? Os painéis externos, né, que distribuem energia para cada uma das áreas, são nossos. Todo sistema de esgoto, né, que não seja dentro da caixa de gordura da loja, são nossos. Telhas do armazém são nossos. Sim. Então, nós temos um papel, inclusive, de quando um lojista diz, caiu a luz aqui.
A gente tem que ir lá verificar. Identificar. É teu o problema ou é nosso problema, né? Identifica que é interno da loja, ele tem que chamar um eletricista, mas identifica que é uma coisa no painel, aí a responsabilidade é nossa de consertar. Sim, entendi. Porque, na verdade, assim, a gente tem... Ele é um empreendimento super complexo, justamente por causa de todas essas operações. A gente tem... Falando em termos agora de licenciamento, a gente tem uma série de documentações ali, né, que fica complicado para a pessoa entender como é que funciona. Por exemplo, a gente tem ali, tem IFAM, tem EPAC, tem o urbanismo, tem bombeiros. Vamos lá, por exemplo, bombeiros, cada um é responsável pelo seu. O alvará. Como é que funciona isso? Parte sim, parte não. Então, como é que funciona? Pela regulamentação de alvará de PPCI, o telhado... Ele é o parâmetro, né? Sim. Então, todo o armazém e as operações que ficam grudadas no armazém, ali as da frente, os restaurantes da frente, eles são um PPCI único, que é o PPCI do A7. Sim. Né? O PPCI do A7 é nossa responsabilidade. Perfeito. Né? Como nós entregamos aquela construção da Alameda também, que são 6 lojistas, todos grudados com o mesmo telhado, nós fizemos o PPCI daquela construção, né? Daquele bloco. Agora... O It tem o seu restaurante, Mamma Mia tem o seu restaurante, o Tapas tem o seu restaurante, cada um tem o seu, cada um é um telhado separado, ele tá a mais de 5 metros de distância do outro, logo ele tem que ter o seu PPCI. E PPCI é um dos documentos que a gente exige, né? A gente exige do lojista para abrir a operação o alvará de localização, de funcionamento, e o alvará dos bombeiros, né? Maravilha. Todos tem que ter os dois. E aí, no decorrer da operação, tem que ter a limpeza da coifa, a limpeza da caixa, a manutenção. né? As outras coisas de manutenção que a gente também exige de cada um. Perfeito, porque em questões urbanísticas, né, Pri, assim, claro, a gente puxando pro nosso barco, porque quem faz a parte do licenciamento do embarcadero somos nós. Ele é um todo. A gente tem que ver ele como um todo. Claro. É como se ele fosse um shopping a céu aberto. Exatamente. Né? E, obrigatoriamente, a gente tem que ter esses documentos, por exemplo, o alvará, para conseguir emitir o ABITS, que de fato a gente emitiu. Só que existe essa questão do ecossistema vivo, então a gente tem que estar sempre ajustando, né? O urbanístico, né? O alvará de bombeiros, o ABITS é uma complexidade gigante. E aí eu te pergunto, e o IFAM? Nessa história toda. Conta pra gente um pouquinho como é que aconteceu, assim, a dificuldade que teve, porque o CAIS, ele é um empreendimento tombado, né? A gente tem que explicar aqui. Então, inevitavelmente, a gente tem que parar na esfera do patrimônio, que neste caso é o IFAM. Eu vou dizer assim, no início, eu não tava, né? Eu entrei no CAIS... bem inicinho ali de 21, antes da abertura, até para fazer, assim, fechamento da obra, estratégia de lançamento, né? Enfim, para fazer o lançamento e acabei ficando. Mas... Então, eu não participei lá do início, nem, né? Temos que aprovar, fazer o empreendimento aqui, temos que aprovar esta obra aqui, né? Eu sei que a obra ali da frente dos restaurantes foi a mais complexa, assim, recua 1 metro, traz 1 metro, né? As chaminés, né? Sim. Me lembro da loucura das chaminés, que as chaminés têm que estar alinhadas com não sei o quê, que na colocação do ar-condicionado tem que estar num lugar que quem vem daqui não enxerga dali, que não sei o quê. Eu sei que tinha um monte de complexidades. Mas eu não vivi isso. O que eu vivi no CAIS, e claro que foi o mais complexo de todos, né? E eu acho que é o que tem os processos mais longos, assim, é que eu nunca trabalhei em empresa pública e nunca trabalhei com empresa pública. Né? Mesmo assim, na minha vida com Dell, por exemplo, né? Que existia um segmento, não era nem departamento, era um vertical que atendia só contas públicas. Eu nunca trabalhei neste vertical, sempre trabalhei com o mercado privado. Mesma coisa RBS. RBS tem quem atenda contas públicas. Eu nunca trabalhei com contas públicas, eu sempre trabalhei com o mercado privado. Então, quando eu entrei no CAIS Embarcadero e comecei a ver umas coisas assim, não, mas isso aqui tu tem que pedir autorização, isso aqui tu tem que pedir liberação, isso aqui tu tem que apresentar para não sei o que lá. Aí um órgão público te pede para ver o comprovante do FGTS da empresa tal. Eu digo, gente, isso é da empresa tal, o que tem, né? Não tem que... Ligava para advogado e dizia, não tem que mostrar isso, né? Não tem que pedir para eles isso, né? E ele dizia, tem que, tu tá num terreno público, num terreno do governo, tudo que eles te pedirem, tu tem que pedir pro lojista e tu tem que apresentar. Então, foi um
é um aprendizado, né? Porque às vezes eu me deparo com algumas solicitações, eu fico pensando, isso aqui não é confidencial da empresa, né? Não digo nem do embarcadeiro, às vezes de lojistas mesmo, né? Deles, não existe confidencialidade quando ele está num terreno do governo e o governo te pede uma satisfação sobre alguma coisa que ele fez. E a gente tem, eu acho que até pelo sucesso do Cais Embarcadeiro, a gente tem muita vistoria e muita auditoria. A gente recebeu... como é que é a vigilância sanitária, a gente já recebeu o Ministério do Trabalho, a gente já recebeu o IFAM, a gente já recebeu o EPAC, a gente já recebeu bombeiro, todo mundo eventualmente vai lá e faz uma vistoria para ver se tá tudo certo, para ver, né? Porque é uma vitrine, né? É que vocês estão expostos, né? Vocês estão na mídia o tempo inteiro, é um sucesso. Então, assim, é o ônus e o bônus, Exatamente. né? Então, assim, pagamos o ônus para usufruir o bônus, não tem jeito. E agora, voltando um pouquinho nessa questão de fã, é complicado, né? Porque o diálogo entre todos essas alçadas que existem ali dentro, né? Bombeiros, prefeitura e fã, e elas não se conversam entre si. Elas não se conversam e elas têm hierarquias que é complicado de entender. Assim, claro, a hierarquia geral é primeiro federal, depois, né, estadual e municipal, mas tem coisas, assuntos que não dizem respeito a todos, mas eles dependem e têm que responder a essa hierarquia. Então, independente de estar falando com o dono da situação, né? Eu preciso de alguma coisa de obra do DEMAI. Bom, é prefeitura, né? Sim. É municipal. Mas se afetar, se vai fazer essa obra do DEMAI, tu tem que levantar um paralelepípedo tombado é de fã. Então, qualquer coisa que a gente quer fazer, a gente tem que pedir amém para 18 pessoas, né? Esperar o prazo dessas 18 pessoas, que às vezes a gente nem tem, né? Porque é alguma coisa emergencial. E... É um aprendizado. Como é que eu dou parabéns para vocês, assim, porque obrigada. eu ia ficar louca. A gente fica um pouco, mas a gente é uma coisa que a gente gosta. A gente gosta. Até eu ia fazer exatamente essa pergunta que a Ju falou, porque como tu veio sempre da iniciativa privada, como tu colocou, né? A iniciativa privada, as coisas são mais fluídas, né? Não depende de ente público, né? E a gente sabe que existe a burocracia. Como é que tu te sente nessa gestão? Porque por mais que o escritório te auxilie nos licenciamentos, a gente faz isso pra vocês, mas tu tá lá como gestora da operação, né? Como é que é essa vivência hoje, saindo da iniciativa privada, estando dentro dela, mas num sítio que não é da iniciativa privada, né? Assim, eu acho que é aprendizado, né? Assim, eu ficava mais ansiosa no início, porque, como eu falei, eu venho de um ambiente onde a gente senta, toma uma decisão, executa aquela decisão, né? E agora é um ambiente que, claro, muitas coisas a gente toma decisão e executa, né? Mas muitas coisas a gente toma decisão e tem que pedir permissão e aguardar os prazos de aprovação. E tá tudo certo que o Estado demore mais, né? Qualquer uma das alçadas, enfim, porque... Tem processos, tem que ser seguidos, tem que ser garantidos, assim como eu sei que tudo que a gente pede é porque tem que ser feito, é pro bem do empreendimento, não vai estar ferindo nenhuma lei. É óbvio que tem gente que pede coisas que não poderiam ser feitas, é óbvio que tem gente que pede coisas para ganhar alguma vantagem. Então, assim, eu entendo que eu tenha que entrar Cais, né, tenha que entrar no processo com todos os check-ins, todas as aprovações, todos os passos, todas as garantias, todas as comprovações, porque eu tô, né, no meio de todo mundo e ninguém vai se expor para fazer a nossa vontade, né? E nem mas deveria. o senso de urgência é outro, né, Fábio? Mas o senso de urgência é outro, os prazos são outros, né? Assim, a quantidade de rodadas que tem até alguma coisa chegar ao fim é outra. Então, assim, no início eu ficava muito, assim, entre ansiosa e braba, sabe? Assim, que te queria fazer as coisas, né? A gente sabe. Hoje eu acho que a gente aprendeu, né? Acho que a equipe do Cais como um todo aprendeu, né? Então, tanto que até já te mandei 2 vezes a atualização de Habits, porque a gente atualizou, eu disse, não, tem mais coisa, né? Então, e eu sei normal. Que cada coisa que a gente fizer, a gente tem que atualizar, que são coisas que num empreendimento que fosse privado, numa área privada, a gente não precisaria, eu ia tocando. Mas agora a gente já aprendeu, né? Então, assim, botou uma loja nova. Atualiza. Ju, atualiza. Mais uma, Ju, atualiza, né? Então, a gente tá o tempo todo nesse processo isso de que, atualização. Assim, até nessa linha é interessante falar, porque a gente já tenta dentro desse complexo todo, que é o embarcadeiro, que é muito vivo, né, como a gente já falou,
se antecipar a essas operações. Então, assim, muitas das coisas que lá naquele master plan, lá atrás, estava planejado, algumas operações não estavam ali ainda, mas elas já estavam previsionadas para acontecer. Exato, exato. Né, Fábio? Grande parte delas, né? Tanto que dessas todas novas que a gente colocou, elas estavam todas no Habits. Elas só não tinham, talvez, a área exatamente correta, né? Mas elas estavam todas planejadas. Até elas tinham corzinhas diferentes, né? Do que já existia, do que ia ser colocado. Do futuro. E é esse que é importante a gente entender, né? Que existe um master plan do complexo todo, né? E que não é uma coisa aleatória, vou botar uma barraca ali, vou botar uma banquinha, vou botar um... Não, ele existe todo um conjunto de coisas que tem que ser estruturado para casar todas essas informações. E aí a gente vai entrar numa questão de, neste master plan que eu estou observando agora lá no escritório, que está sendo muito dinâmico nos últimos dias... E como está sendo dinâmico pós-enchente? A enchente... Vocês não foram lá depois, assim, antes da reconstrução, né? Não. Foi muito triste, muito triste. A gente acompanhou... A gente contratou segurança de jet ski, né? Para fazer ronda pra gente. Eles nos mandavam vídeos, assim. A gente poderia... inclusive comunicar aos lojistas, tudo. Então, a gente sabia, assim, que a água tinha subido muito, né? Tem uma marquinha ali que o Exército colocou na parede do armazém. Então, se alguém reclamar, foi o Exército, né? Não fui eu. Bolsa não foi o Cais. Foi o Exército, é federal, né? Fala, Lalico e fã. Vamos conversar. Botou uma marquinha ali, né, da marca da água. Então, subindo na calçada, que deve ter quase 50 centímetros de altura, né? Ela fica ainda uns 20 centímetros acima da minha cabeça, gente. Né? Eu tenho até uma foto que eu parei bem embaixo ali da marca pra gente ter. Então, a gente sabia, né? Assim, com a água naquela altura, a gente sabia que as paredes internas de gesso todo tinham ido embora, os móveis a gente viu que tinham ido embora porque estouraram os vidros, né? Porque descia muita coisa com correnteza, quebrava os vidros, foi tudo embora. A gente não sabia o que tinha sobrado de piso e estrutura, infraestrutura, né? Porque a elétrica e a hidráulica toda ela é subterrânea. E a gente não sabia o que ia poder salvar de equipamentos, enfim, né? Porque molhou as geladeiras, molhou os fogões, molhou os armários, né? A gente não sabia o que ia acontecer. Insumos, se perderam todos. Tudo. A gente não sabia o que tinha acontecido com a subestação, com os geradores, gente. Né? Mas a gente sabia que deu ruim, sabe? Porque as cenas realmente eram muito feias. E quando a água baixou, a gente fechou o cais no último dia de abril. Porque dia 1º era o temporal. Dia 2 começaram as primeiras imagens de realmente... Tá, a gente fechou para o público, né? Daí dia 2 ali de manhã, ou dia 1º, não me lembro. Os lojistas ainda foram lá tirar algumas coisas, enfim. Dia 2 a água começou realmente a subir com mais velocidade. E a gente conseguiu entrar de novo no cais, que abriram as comportas. Da Maio abriu as comportas para a gente poder entrar no dia 22 de maio. Então foram 20 dias... No escuro. Que a gente só via a água, né, e o que estava acontecendo. E aí, quando a gente entrou, parecia que tinha acontecido uma guerra, assim, não parecia uma enchente. Buracos, assim, no paralelepípedo gigantes, né, que se foram embora. Todo o guarda-corpo, né, que era de ferro, chumbado, com sapata, tinha ido embora. Obviamente, todas as caixas de esgoto, de tubulações, né? Tudo se destruiu. Aquela parte da frente, ali onde tem o gramado, juntou com o rio. A gente perdeu todo o aterro. Então, mesmo a gente acompanhando, sabendo que tinha sido feio o negócio, sabe? Na hora que a gente entrou lá, assim, era lojista chorando, era eu chorando, era, sabe, a equipe, não tem como, né, assim, foi muito feio. Tanto que a gente demorou algumas semanas, assim, até decidir se... Não era nem se volta, é como volta, né? Por onde a gente começa, né? E aí, chamamos o nosso parceiro de construção, que é a ADES, né? Que tinha construído o cais lá atrás. A primeira coisa é aterrar de novo, né? E porque o aterro ele demora, tem um prazo, né? Então, eu não sabia. Sim, ele tem que compactar. Né? Então, eu achei assim, aterro e começa a construir, né? Disse, não. Então, assim, a primeira coisa que a gente foi autoriza o aterro, que não foi barato, né?
Porque daí tu vai ter o tempo dele assentar, é o tempo de tu planejar. Então, foi o que nós fizemos. Nós aterramos em julho ou agosto. E aí, acho que em julho, entramos em maio, final de maio. Junho, fizemos todo o levantamento. Acho que julho, fizemos o aterro. E aí, lá no final de agosto, a gente começou, então, a recuperação. E aí, neste período, o que a gente decidiu é, vamos, entre aspas, aproveitar, né? Que tem que reconstruir de novo. E aproveitar para fazer, então, as melhorias do que a gente tinha aprendido No passado. no passado, né? Então, assim, do que o público reclamava, do que o público elogiava, do que os lojistas reclamavam, o que os lojistas elogiavam, para a gente tentar, então, nessa reconstrução, já fazer as coisas, endereçando esses pontos. E, obviamente, pensando que, tomara que não, mas se acontecer uma outra enchente, como é que a gente tem menos danos do que a gente teve dessa vez. A gente sabe que a gente não tem proteção, né? Porque a proteção é o muro que tá atrás. Sim, tá atrás e de que não vocês. adiantou, né? Porque Não. a água veio por baixo. Mas, pelo menos, como é que a gente reduz o impacto, né? Os lojistas todos perguntavam, o que a gente vai fazer para se prevenir da enchente? Eu disse, para se prevenir da enchente, a gente não vai fazer nada. A gente não tem como se prevenir da enchente. O que a gente vai fazer é se prevenir dos danos da enchente. Sim. Isso a gente pode fazer. E foi o que a gente fez, né? A gente trocou toda a parte, aquela de madeira, por piso de concreto com arame, né? Com ferro. Então, é um negócio que a gente viu que o piso da Alameda não cedeu. Sim. Né? Então, vamos fazer a parte da frente Igual. com o mesmo piso da Alameda, né? As ruas de paralelepípedo foram destruídas, né? A rua de Saibro foi destruída. As ruas de PVS não foram destruídas. Fizemos a rua do lado da pracinha de PVS, subimos a subestação, subimos os geradores, né? Então, todos estão agora a quase 2 metros do chão. Então, assim, nós tomamos providências de que, se vier água de novo, O impacto não vai ser tão grande. o impacto não vai ser tão Minimizar o grande, prejuízo, né? né? Porque ele vai E acabar sugerimos que os acontecendo. restaurantes fizessem a mesma coisa, assim, observem os pisos que responderam melhor, né? Nós tínhamos desde o início portas duplas nas cozinhas, né? Então, até para facilitar a entrada e saída de equipamentos, e alguns lojistas acabaram inutilizando uma das portas porque fizeram pias, etc. Revejam as suas estruturas de cozinha, né? Porque, se for o caso, tira com antecedência o equipamento, espera a água baixar e traz de novo. Então, assim, cada um, obviamente, né, tomou as suas decisões individuais, cada loja é de Assumindo o responsabilidade. risco, né, Fábio? Claro, né? São empresas independentes, né? Então, mas para a estrutura geral do parque, nós tomamos essas medidas todas, assim. E esperamos... Lei de Murphy, né? Se tu não faz, acontece, Sim, né? Então, sim. assim, vamos fazer tudo que tem que fazer, porque daí nunca mais vai ter mais gente desse tamanho e tu vai dizer, pô, gastei esse dinheirão todo. Não faz mal. Não faz mal. Mas Nunca tô mais prevenida. veio. Pior era ter que gastar tudo de novo, né, gente? Exatamente. Então, pelo menos, assim, estamos apostando que... Porque a gente fez tudo, nunca mais vai ter, né? Sim. Mas que, se tiver, a gente deve ter um impacto muito menor do que a gente teve dessa vez. Que bom. E sabe que eu, na ocasião que tava tendo todas aquelas enchentes, que tava ainda, né, nesse mistério, né, da enchente, vai voltar, não vai voltar, enfim, eu até me recordo de ler uma reportagem na Zero Hora, onde uma lojista falava, né, que não sabia se ia voltar, porque daqui a pouco os 2 anos e meio mais não compensaria pra ela. Como é que é feito esse raciocínio de, por exemplo, até pro lojista, sabe? Vale a pena, não vale a pena, né? Pra contextualizar, assim, porque a gente pensa que é só, não, vou lá, vou ficar trabalhando e deu. Não, existe um cálculo, né? Existe um cálculo tanto de investidor quanto de empreendedor, né? Então, são cálculos um pouquinho diferentes, mas, assim... Base eu vou colocar esse dinheiro aqui, eu consigo tirar por ano tanto de lucro, né? Eu pago esse dinheiro ou eu não pago Sim. esse dinheiro, né? Ou em quanto tempo eu vou ter que trabalhar para poder pagar esse dinheiro. Pois é. Né? E aí, pro empreendedor, ele é baseado em margem de lucro mesmo, né? Claro. Eu tenho esse restaurante aqui me dá 100 mil por ano. Tá, eu vou trabalhar 5 anos, eu vou ganhar 500 mil reais. Eu não posso botar 500 mil reais para fazer a reforma, porque eu vou ter pago, né, na frente para ganhar em 5 anos aquilo que eu vou. Então, a conta do empreendedor é baseado no que ele investe, na margem que ele tem, em quanto tempo ele recupera aquele investimento e o que sobra de margem
para remunerar o negócio, o empreendedor. E o investidor, ou o empreendedor, no nosso caso, que não tem uma margem de operação, né? A gente tem um resultado operacional. Existe um cálculo também que é baseado em TIR, né? Que eu tenho esse investimento hoje, né? Pensando com a cabeça daí de investidor. Eu remunerar ele Selic, quanto ele me dá em X tempo, né? Então, eu preciso desse X tempo. Felizmente, agora a gente tinha o histórico de Cais Embarcadero, então a gente sabia quanto o Cais tinha, né, de resultado operacional por ano, quantos anos eu preciso operar para reaver esse dinheiro, que ele tem que ser, no mínimo, igual à taxa Selic do país, né, a vigente. Os cálculos de economistas que trabalham com investimento, eles normalmente recomendam que a taxa de retorno seja 30% acima da Selic. Por quê? Porque se tu colocar no investimento Selic, tu tem aquele resultado certo. Se tu tá fazendo um investimento, tu tem risco, né? Pode dar certo, pode não dar certo, pode entrar enchente, né? E hoje, né, até pra gente entender um pouquinho, além dessa questão do investimento operacional, existe, a gente tá falando ali de uma área do Estado, né? Então, assim, existe toda uma questão do compromisso do Cais com o Estado em estar naquela área, né? Então, as pessoas às vezes acham, não, o Estado foi lá e emprestou pra vocês aquela área. Não é assim, né? Vocês têm um compromisso com o Estado. Aluguel. Claro. Não, a área não é emprestada. Sim. Né? É um contrato, é uma cessão onerosa, né? Então, assim, a gente remunera o Estado a partir da nossa receita. Perfeito. Isso está em contrato. Quando acontecem, assim, esses grandes empreendimentos, quando tem toda essa questão, principalmente quando envolve a área pública, né? Porque fica todo mundo, tipo, não, estão dando a área pro embarcadeiro. Não é assim, né? Não é dada. Então, assim, são tipos de contratos que existem nos entes públicos com os privados para que, efetivamente, não se tornem áreas ociosas da cidade, né? Porque era o caso dele, né? Exatamente, totalmente ocioso. Então, assim, pra quem tá aqui nos vendo e que não entende como é que funciona isso, então, assim, não é um empréstimo do Estado para o Cais, né? O Cais tem um compromisso com o Estado também que ele tem que remunerar por aquela área que ele tá efetivamente ali usando, né? Então, assim, ela se retroalimenta. Sim. Todas as partes estão ganhando ali, né? Então, e isso é que importa. E a cidade, sobretudo, é que ganha com a gente. E eu acho, assim, apesar, o contrato é com o governo do Estado, né? Isso. Mas a prefeitura ganha. Exatamente. Né? Com o embarcadeiro existindo, a população ganha, o Estado ganha não só economicamente, né? Porque está se remunerando uma área que não tinha receita anterior. Né? Era uma área que não gerava nenhum tipo de receita para o Estado e agora gera. E está trazendo visibilidade. E traz visibilidade, né? E o empreendedor ganha, porque está numa área que foi super valorizada, que foi super reconhecida, super movimentada. Então, eu acho que é um tipo de parceria ganha-ganha total, assim. Perfeita, né? Eu acho que funciona muito. Eu acho que sim. Acho que as funciona outras muito. operações que tem ali na Orla também, né? É uma composição pra gente trazer realmente, como tu disse no início, né, Fábio? Trazer realmente a população de volta pro Rio, né? Vida. E a gente vê que os operadores que estão ali no Cais também imaginam isso, porque a maioria deles que já estavam lá continuaram, voltaram, né? Grande maioria. A gente teve acho que foram 4 ou 5 no total que não voltaram. E logo foram ocupados por outras operações. Mas, como eu falei, assim, quando a gente olha pro o impacto daquela operação, para quem tem lojas fora também, né? O impacto daquela operação na rede toda, ele é muito significativo. E para quem tem loja só ali, inclusive de alguns ampliarem, né, a participação. Então, a gente vê, por exemplo, Família Facim, né? Que tem o restaurante italiano ali na frente. Maravilhoso. Eles agora estão fazendo a pizzaria. Ah, a pizzaria. Aí já quero, gente. Só adoro. Italiana que já quer saber da massa da pizza. Então, a pizzaria, que tem ali mais perto do muro, é da Família Facim. Então, eles ampliam os negócios ali. A gente tem um bar novo que chama Tapas e Beços, né? Que é um bar espanhol, bem na frente... na diagonal ali, na lateral da quadra de beach tênis. Um dos sócios, ou 2 dos sócios, são proprietários também do Wills. Ai, que joia. Né? O Prez ampliou. A área de... a área que ele tinha atendimento externo. Então, o 20 ampliou a área de atendimento externo. Então, tu vê que as pessoas, os empresários lá, eles percebem o valor do Cais, eles entendem a importância do faturamento
das empresas deles no cais, a ponto de pós-enchente fazerem não só voltarem, Sim. mas fazerem ampliação dos seus negócios lá. E tu vê que tem uma coisa agora me lembrando aqui que é super importante pro cais, que é o South Summit, né? Muito importante. Esse ano vai ser em abril, não vai ser em março. Depois de todo mundo ter derretido de calor no março passado. Pelo amor de Deus. Vai ser em abril. E já começaram ontem, acho que teve visita técnica, enfim, Ai, que então legal. já começou. Não, eles que super também movimentam, é um maravilhoso. evento que tem uma baita interação com IFAM, Prefeitura, Governo do Estado, EPAC, todos os órgãos que a gente estava falando, né? Tem que ser feitos Porque ali. são várias licenças, eles agora encontraram os armazéns com vários pontos de recuperação que tem que ser feito pós-enchente, inclusive dos paralelepípedos, né? Que também Dos estava tombados. dos tombados. Mas é um evento que traz muita gente, traz muita visibilidade. É um evento importante para a cidade, para nós, obviamente, também. O portão de entrada deles é o nosso portão de entrada, Ai, que né? joia. E eles acabam fazendo credenciamento, algumas coisas no próprio Cais Embarcadero, né? Esse é um acordo que a gente tem com eles. Então, estamos ansiosos, vai começar. Que Vai joia. começar. E essa época de verão, a gente sabe que a cidade fica mais enxuta, né? Porque muita gente vai pra praia e tal. Isso afeta o cais? Olha, Até em termos de público, assim, movimentação. este enfim. ano não afetou. Pelo contrário. Gente, o pessoal tá resgatando tudo, né? Eu não sei se cada vez mais, né, que é um movimento que a gente percebe, assim, ao longo dos, sei lá, últimos 20, 30 anos, assim, né, as pessoas não vão mais veranear, né, elas vão e voltam, períodos mais curtos, então, eu não sei se isso tá impactando, ou se a gente teve uma exposição tão grande e a recuperação pós-enchente foi tão impactante para as pessoas que quem fica vai pro cais. Até pelas melhorias que a gente fez. Mas o que a gente vê hoje, por exemplo, a gente costumava... Nossa média de público ali em torno de 200, 250 mil pessoas mês, né? Não nos meses de verão. E nos meses de verão ela caía um pouco, ficava lá perto de 170, 150, com uma pequena mudança de que durante o resto do ano, né? Na semana ali a gente tinha dias de 3, de 4, né, mil pessoas e fim de semana de 20 mil pessoas por dia. Nossa, E quando chegava janeiro e fevereiro, o dia de semana crescia um pouco, é lá para 6, 7, 8, que as pessoas saem do trabalho, vão para lá, né? Anoitece mais tarde, aquela coisa. E o final de semana caía ali para 10, 11. O que a gente vê hoje é que a gente tá com os 6, 7 dias de semana, né? E a gente tá com os 20 no dia de semana, no fim de semana. Então, o público de janeiro, quando chegou no dia 14 de janeiro deste ano, nós batemos o público total de janeiro do ano passado. Uau! Então, a gente está dobrando o público. A gente já tinha visto que em novembro o público tinha sido mais do que o dobro de novembro do ano anterior. Em dezembro, nós fizemos 70% acima do dezembro do ano anterior. E janeiro, olhei... No final, agora segunda-feira, a gente já estava com 105% do janeiro anterior. Nossa. Então, a gente deve bater, já bateu o dobro, né? Até o dia 31, até o final da semana, a gente vai passar dos 200 mil em pleno janeiro. Maravilhoso. Então, a gente tem visto isso. E agora a gente colocou a pracinha molhada, né? Que chama Refresca Cais. Sim. Isso deve ser um Ai, é muito sucesso. bom. Então, O cachorrinho assim, também deve ficar louco, né? Tem o pet park para os cachorrinhos, sim. tem a praça molhada para as crianças. Então, assim, tá sempre cheio de criança com esse calorão que tem feito, né? Então, eu acho que se tornou... Claro, a gente tem mais bares, a gente tem mais restaurantes, a pracinha tá melhor, tá com piso emborrachado, a rua agora que tá com pavés, também ela é mais confortável, a gente encheu a rua de bancos, tem a pracinha molhada. Então, eu acho que a gente, com essas mudanças que a gente fez, com essas melhorias que a gente fez, ele também tá atraindo talvez mais gente, né? Que, num dia de calor não vou porque tá muito quente, não, eu vou porque a criança fica brincando na água, né? Então... A população resgatou o carinho, né? Depois da enchente. Eu acho que tinha muita gente que tava duvidando que ele iria voltar, até enfim, pelo né? impacto, né? Fábio, o que tu espera do cais no futuro? Qual é o teu desejo, assim? Eu desejo que se perpetue, né? A gente também. Eu entendo que tem projetos para todo o cais, né? E eu entendo que existe um case de sucesso, né? Que é o Cais Embarcadero, com o mix que ele tem, com as atrações que ele tem, com a gratuidade que ele tem.
E eu olhando para assim pro horizonte ali, pro conjunto, como vocês gostam de falar, né, dos outros armazéns, eu entendo que tem tantas oportunidades de outras atividades, de outras coisas, e inclusive de repetir um mix semelhante mais adiante, porque é muito extenso, né? Que eu acho que a composição do que vem pela frente nos próximos armazéns com o atual Cais Embarcadero é um negócio que entrega muito para a cidade. Né? A gente não sabe ainda como vai ficar a permanência ou não do muro, né? Se vai ter um sistema na frente dos armazéns para quando precisar tudo ser deve estar sendo acionado, repensado, né? porque tudo deve estar sendo repensado. Acabaram de fechar, uma das comportas que tinha ali acabou de ser substituída por muro, né? Então, assim, sinalizando de que o muro fica, né? Uma vez que o muro fica, se ficar, né? O projeto de entrada tem que ser pelas comportas, né? Então, tem uma comporta que é o Cais Embarcadeiro, duas, né? Que são o Cais Embarcadeiro. A próxima é lá no Pórtico Central. Né? Então, se as pessoas entram por um ou por outro, a gente tem que pensar na jornada do cliente, né? Ele entra por aqui, quais são os serviços e as coisas que ele vê? Ele entra por lá, quais são os serviços e coisas que ele vê, que ele usufrui, como é que ele usufrui? Se divide por públicos, enfim. Então, eu acho que a ampliação, ela deve partir de um case de sucesso. Né? Então, assim, o meu desejo para a cidade, eu não vou ter saúde para ficar muito tempo. Não vou nem saúde, não vou ter idade para ficar muito tempo. Nem brinca. Não, estamos chegando nos 60, né? Temos que dar temos que baixar a bola. Melhor não comentar, esse assunto é melhor a gente não comentar. Temos que baixar a bola. Então, assim, mas eu gostaria lá, né, de eu, senhorinha, poder usufruir o Cais Embarcadeiro. E aí parar e pensar, eu fiz parte dessa história. Exatamente. Eu entreguei pra cidade. Exatamente. Né? A gente também, assim, a gente também tem um carinho enorme pelo Cais, né? Com certeza. E desejamos também longa vida para o Cais. Longa vida. Bom que bom, eu digo, né? A enchente, ela nos trouxe o pior e o melhor. Né? No fim das contas, que bom que se resgatou tudo aquilo que existia e eu acho até que potencializou o que existia com o Cais, né? Maravilhoso. Exato. Fábia, amamos te ter aqui. Muito obrigada. Foi um prazer enorme pra gente conversar e contar um pouquinho pro pessoal o que é o nosso Cais, né? O significado dele pra cidade, pra gente, pra todo mundo que tá aí. Até de um outro olhar, né? De um olhar de quem tá dentro operando, né? Não só de quem usufrui dele. Entender um pouquinho as dificuldades, que eu acho que são bem, bem legais, assim, da gente falar pro pessoal entender realmente o que é o complexo, né? E grande parte das dificuldades eu entrego pra mão de vocês, a assim. gente adora. E fico esperando só a solução. A gente adora, que a gente só chega só com o resultado, né, Fábia? Exatamente. Tudo certo, é isso que a gente importa pra gente. Muito obrigada pela tua participação, ficamos muito, muito felizes. Obrigada a vocês. Se alguém quiser te encontrar, rede social, telefone, contato, Tu, como é que faz? Tu, Cais. Então, o Cais, a gente responde normalmente tudo por rede social, que é @CaisEmbarcadeiro, no Instagram. O nosso Facebook foi hackeado, não conseguimos nunca recuperar. Então, nós, na verdade, assim, a conta, ela tá disponível, mas a gente não consegue entrar como administrador, então a gente não consegue responder. Então, a gente responde tudo pelo Instagram. Bom pro pessoal saber até, né? Exatamente. Pergunta pelo Facebook, a gente não consegue entrar, a gente consegue ver a conta, a gente consegue... até postar, porque posta pelo Instagram, mas a gente não consegue acessar como administrador no Facebook. Então, a nossa rede social oficial, digamos assim, é o Instagram. A gente é bem ativo nas respostas, tanto de direct quanto de comentários, todas as perguntas lá. Disponibilizamos todas as informações de horário, de regras, entre aspas, né? Assim, de bom uso do parque, etc. Operações disponíveis, tudo no próprio Instagram. E... aberto de terça a domingo. É isso que eu ia te perguntar. Qual é o horário de funcionamento para quem quiser visitar? De terça a sexta, das 10 às 22. Sábado, domingo e feriado, das 11 às 22. Ótimo. Segunda-feira fechado, então. Segunda fechado para manutenção. Para o pessoal descansar também, né? Porque merece. Exato. Isso aí. É o dia de folga. É o dia de folga. Legal. Que joia. Adoramos. Adoramos. Né? Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Mas esse programa foi um prazer enorme pra gente estar aqui. O próximo programa vai estar imperdível. A gente aguarda vocês aqui. Certo? Certo. E você nos encontra aqui quinzenalmente, todas as sextas-feiras, às 14 horas, nas redes sociais, YouTube, Deezer e Spotify. Escala Humana ou Estúdio T-Talks. Um grande beijo. Tchau, tchau.